Você também tem hiperfoco em alguma coisa? Pois é, você sabe o que é hiperfoco? Como funciona? Quais são os benefícios e os malefícios disso? Fica aí que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Leonardo, eu sou um entusiasta de psicologia e de filosofia e queria conversar um pouquinho com vocês. O hiperfoco ele aparece em diversas condições, no autismo, no TDAH, na superdotação, porém ele tem caráteres diferentes dependendo da condição. Eu tenho TDAH e superdotação, então o meu hiperfoco é muito grande e por vezes eu fico dias no mesmo hiperfoco, não como direito, eu não tomo água, não vou no banheiro, eu fico realmente muito hiperfocado. E o hiperfoco funciona basicamente assim. Ele é, ele é quando você pega um assunto e você destrincha ele até você esgotar esse assunto. Você faz o máximo possível para chegar ao fundo disso até você cansar exatamente dele. Por exemplo, eu tenho a mania de às vezes entrar no hiperfoco e ficar pesquisando sobre aquilo, tentando buscar alguma coisa sobre aquilo, e isso toma muito do meu tempo. Às vezes eu tenho dificuldade de focar em outras coisas e isso acaba fazendo eu ter um pouco de desatenção. Eu às vezes estou tão hiperfocado em alguma coisa que eu fico um pouco desatento no que está acontecendo ao meu redor. Um exemplo, ficar tão hiperfocado numa coisa que eu vou fazendo e eu não dou atenção para minha esposa, ou eu acabo não dando tanta atenção para o meu trabalho. E é coisa de eu ficar horas mesmo mexendo nisso e acabar me perdendo. E no meu caso é muito específico. Eu tenho tanto TDAH quanto superdotação. E os dois têm relação com o hiperfoco. Então meu hiperfoco é muito intenso mesmo. E eu acabo esquecendo o mundo ao meu redor. E bom, qual que são os prejuízos disso? Os prejuízos disso são vários. Por exemplo, a gente acaba não comendo bem, não dormindo direito, não se relacionando com as pessoas, deixando de fazer coisas para pensar no hiperfoco e acaba atrapalhando até mesmo as relações que a gente tem. A gente acaba pensando mais no hiperfoco do que nas relações e a gente acaba esquecendo isso e é algo muito incontrolável mesmo. A gente não consegue controlar, a gente acaba fazendo isso de maneira muito involuntária. Então é algo que, se você tiver alguém próximo, tenta não culpar ela. Eu sei que às vezes você tenta dar um toque, mas a pessoa não percebe. Mas realmente é algo que, se a pessoa não fizer, ela vai sentir um sofrimento muito grande. E eu entendo isso, porque eu realmente sinto um sofrimento muito grande quando eu não consigo me manter no meu hiperfoco. E no final você pode perguntar, pô, isso tem tratamento, tem como se ajustar? Porque se você passa por isso, você está entendendo o que eu estou falando e realmente é algo que prejudica a gente. E eu acho que no final não tem tratamento, eu acho que é um modo de funcionamento mesmo. E os hábitos podem ajudar isso de alguma forma. Você pode ter hábitos mais saudáveis que podem ajudar você a se regular melhor, regular sua atenção e o modo como você convive com isso. Mas eu acho que o principal sobre isso é você aprender a usar isso a seu favor. Em algum momento você perceber que o seu hiperfoco não deve ser só enquanto você faz aquilo, mas tentar ter constância nas coisas que você faz. Por muito tempo eu fazia as coisas e parava, e depois eu comecei a perceber que eu deveria continuar para ter sucesso no que eu fazia. Então a constância é a maior arma que você pode ter, porque você não pode depender do seu hiperfoco. Às vezes você fazer sem vontade é o que vai definir se você vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Depender de um hiperfoco é muito fácil, porque você acaba fazendo aquilo quando sua força de vontade está muito grande, sua motivação está muito grande, e quando você não tem mais motivação, você para de fazer e esquece. Então é importante a gente aprender a ter constância e levar as coisas à frente, entendeu? Mesmo que você faça isso em picos, em épocas, você tente levar isso de maneiras diferentes, mas você saber que tentativas e erros são necessárias antes de você conquistar o sucesso. Você não vai conquistar o sucesso da noite para o dia
E é dessa maneira que a vida funciona. Então é basicamente isso. O hiperfoco, ele é disfuncional, mas ele pode ser algo benéfico se você souber usar. Ele não tem tratamento, você pode até tentar regular ele através dos hábitos e da maneira que você vive, e você sempre vai funcionar desse jeito. Talvez com medicação você consiga regular esse hiperfoco. Eu não sei como funciona a medicação para o TDAH, eu nunca tomei, eu tenho TDAH, mas eu não tomo. Dizem que funciona muito bem, mas os prejuízos do hiperfoco é muito grande para as pessoas que têm TDAH e para as pessoas que têm superdotação. Talvez eu me beneficiaria se eu tomasse o remédio, mas por enquanto eu não tenho dinheiro para tomar o remédio. É uma medicação muito cara, principalmente que o médico que me passou o Concerta, que era muito caro, era cerca de 200 e poucos reais, 30 comprimidos, então não tinha condições de eu pagar isso e também não estava fazendo efeito, eu não sentia nada na dose que ele passou. Talvez o tratamento funcione para você, mas eu sei que você pode se beneficiar disso de alguma forma, você aceitando como você funciona e sabendo usar isso ao seu favor através da constância e mantendo isso ao longo do tempo, mesmo nos dias que você não quer fazer o que você se propôs a fazer. Então é isso. Um grande abraço, até mais.